Fala galera, beleza? Vamos lá. Instrumentos ópticos. Qual é o instrumento da vez? Uma câmera. Eduardo, a câmera. Quais são as características principais do princípio de funcionamento da câmera? Tipo de lente, você precisa identificar rapidamente qual o tipo de lente que a câmera utiliza. Qual o tipo de imagem que ela constrói, as características dessa imagem e posicionamento do objeto em relação à lente. Como assim, Eduardo? Vamos lá. O tipo de lente necessita sempre ser uma lente convergente. Por quê? Porque são as lentes convergentes que me permitem, através dos raios notáveis, identificar para você que essa imagem construída ela pode ser projetada em uma tela, já que ela sempre tem essa característica de ser uma imagem real. Como é, Eduardo? É isso mesmo. As câmeras, quais são as exigências de um usuário quando ele deseja usar a câmera? Eu preciso sempre reproduzir uma imagem de um objeto em um filme, então eu preciso projetá-la. E para projetar, essa imagem precisa ter determinadas características, como a imagem necessita ser real, senão ela não poderá ser projetada. Segundo passo, o que se deseja através de uma câmera? Sempre retirar uma fotografia de um objeto que é muito maior do que a imagem que será produzida. Afinal, essa imagem ela é projetada em um sensor óptico ou em um filme plástico, que é muito menor do que o tamanho real do objeto. Então, no nosso caso, eu preciso reproduzir uma imagem sempre menor. E uma característica da lente convergente é que se eu posicionar o objeto na posição adequada, isso vai fazer com que a minha imagem, além de ser real, também seja menor que o objeto. E uma característica que vem acompanhando as outras duas é que, no caso, essa imagem, ela também é invertida. Eduardo, essa exigência da câmera precisar produzir uma imagem menor vem da portabilidade do aparelho. As câmeras de hoje em dia são sempre câmeras muito pequenas. Então, por serem bem pequenas, elas precisam ter dentro dela um mecanismo de captura de imagem pequeno. E isso exige que a imagem formada seja muito pequena. Aí o que nós fazemos para que o instrumento funcione da maneira toda adequada? A lente, além de ser convergente, que vai ter essa capacidade de produzir essa imagem nas características necessárias, essa lente ela precisa ter uma distância focal pequena. Por quê, Eduardo? Vamos lá. O meu objeto, quando posicionado à frente da lente, para que a imagem seja construída nessas características, o meu objeto precisa estar além do ponto antiprincipal, que é a situação em que essa imagem ela é realmente muito pequena. Eduardo, e como eu saberia, eu, usuário de uma câmera, como eu saberia que o objeto está além do ponto antiprincipal? É isso mesmo. Os usuários, eles não precisam saber, ter conhecimento físico para ter que utilizar uma câmera. Então, na verdade, é no seu momento de fabricação que eles fabricam o aparelho já com uma distância focal muito pequena. Porque aquela distância focal ser pequena vai fazer com que um objeto posicionado à frente da lente sempre esteja além do ponto antiprincipal, fazendo com que a imagem construída sempre seja menor do que o próprio objeto. Eduardo, agora eu entendi que a câmera ela não é simplesmente uma lente convergente com um objeto à frente dela. Perfeito. Ela tem que ser uma lente convergente com um objeto à frente dela, mas a imagem tem que ter obrigatoriamente essas características, o que obriga a lente a ter uma distância focal também sempre muito pequena. Bem, galera, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo instrumento óptico.